Olá, bom dia. Como vocês estão? Estou com muitas saudades de vocês. Hoje nós vamos, corrigir as atividades que eu deixei da aula passada. Gostaria que vocês estivessem com ela em mãos e eu vou comentando as questões, ok? Gabaritando para vocês. E se porventura ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para que eu possa responder. Pode ficar à vontade, mandar as perguntas, as inquietações de vocês, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão aí é uma questão que vai discutir um pouquinho de aspectos literários, na verdade. Fazendo um resuminho para a gente não ficar lendo, né? Só quando for necessário. Esse pequeno trecho do Antônio Cândido, que é um grande estudioso da literatura brasileira, ele começa destacando alguns aspectos dessa ideia que a gente tinha de pátria, muito bem representado na literatura de uma certa época, em que colocava a natureza sempre como algo relevante, muitas vezes de forma idealizada. Né, e depois ele fala que a partir de 1930 houve uma mudança de orientação, né, sobretudo nessa ficção regionalista, e trazendo um homem rústico, né, o homem rural, o homem do campo, mas de uma forma desmascarada, né, aquele homem mais perto do que a realidade de fato mostrava. Então, no finalzinho do texto fala o seguinte: "A visão que resulta dessa perspectiva é pessimista quanto ao presente e problemática quanto ao futuro", né, já dá para perceber aí que perdeu-se um pouco desse encantamento de toda essa idealização. E aí veio o questionamento. O excerto assinala uma reorientação nos rumos da literatura brasileira, na medida em que os escritores, né? Então, dessas alternativas aí, a que responde eh, diretamente ao que é colocado em questão é a letra B. Passam a mostrar os aspectos do Brasil como país subdesenvolvido. Essa é a alternativa da primeira questão, a resposta certa. Na segunda questão, a gente tem essa tirinha, né, que brinca aí com essa ideia da morte. A gente tem visto tantos memes atualmente, né, com esse personagem. E aí nós temos aí, constitui exemplos de linguagem formal e linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas. Só lembrando que linguagem formal é tudo que diz respeito à linguagem escrita, padrão, é aquela que nos exige basicamente as regras, e a linguagem coloquial é a nossa linguagem do dia a dia que nos permite essa maior flexibilidade e liberdade, tá? Então, dentre dessas alternativas aí, a que melhor representa é a letra E, né? Posso lhe dar um emprego bem melhor. E me adianta essa, vai. Por que que essa? Olha, uma coisa bem interessante. A língua portuguesa, ela não permite, como dentro da língua padrão, que a gente inicie frases com pronomes oblíquos. Então, essa daí é uma forte característica da linguagem coloquial, que vem em segundo plano, né? A primeira, posso lhe dar um emprego bem melhor, totalmente de acordo com a língua padrão, né, a linguagem formal, e aí a segunda me adianta essa, por conta dessa colocação do pronome aí em primeiro plano, a gente tem a representação da linguagem coloquial. Por isso, a resposta certa é a letra E, ok? Dando continuidade, a gente tem aqui a terceira questão. Nós temos aí, ó, o Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download sob licença Creative Commons 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. E aí eles vai discorrer sobre isso e tal. Só pelos aspectos que a gente tem aí, pela riqueza de detalhes, a gente já tem aí qual a função da linguagem que predomina nesse texto? Se caracteriza por que aspecto? Né? A gente observa aí, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte, uma dica já bem interessante, é uma reportagem. Já nos remete àquela ideia da linguagem ter que ser objetiva, direta, né, que é característica da função referencial. Só que essa não combina com subjetividade, então essa já é descartada. A letra B, convencer o leitor. Só o verbo convencer aí já tira essa alternativa, porque isso é característica da função apelativa. E esse texto ele não está com esse objetivo, né? Não está querendo convencer. Letra C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo de como acessá-las. Realmente, essa aí é a possibilidade mais correta até então.
Letra D, estabelecer interlocução com o leitor, nada disso, não está tentando iniciar um diálogo, testar o canal da comunicação, não é função fática. E a letra E, enaltece a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização offline. Também não é essa a ideia. Então, é a letra C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, que é uma característica da função referencial, ok? Vamos continuando aqui. Aí a gente tem a quarta questão. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Então, um textinho pequeno que vai discorrer justamente sobre esses dois conceitos. E aí também uma questão para a gente relembrar os conceitos das funções da linguagem. A função sociocomunicativa desse texto é: qual é o verdadeiro objetivo desse texto, né? É a letra D, esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Para quem leu, sabe muito bem, né, que algumas pessoas até confundem. Ó, esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil, ou seja, as pessoas confundem muito. Então, o objetivo maior aí é justamente esclarecer dois conceitos usados no senso comum e de formas bem parecidas, como se fossem a mesma coisa. Aí, se você fosse até fazer por eliminação, não tem como ser a letra A ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos, não é isso. Letra B, explicar como é feita a publicidade na forma de anúncio para a venda de carros e bebidas, não é esse o objetivo. Letra C, convencer, não é convencer também. E a letra E, divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Também não é isso. Tanto que o título do texto é qual a diferença entre publicidade e propaganda. Então, mais um motivo para justificar aí que seja a letra D, esclarecimento desses dois conceitos. Tudo bem? E aí, como vocês estão indo até agora? Tomara que estejam acertando. Questão 5, nós também temos um pequeno textinho aí, que fala sobre a expansão do português no Brasil, as variedades regionais, aborda esse aspecto relacionado à linguagem como um todo. E aí nós temos, o fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. O que significa isso? Que eu sempre coloco para vocês. Muitas vezes, e é um motivo de preocupação para os professores, a gente precisa orientar vocês que a escrita, ela exige regras. A fala é livre, mas o que é da fala é da fala. E muitas vezes a gente percebe em alguns textos essa interferência da oralidade na escrita, né? Então, é isso que está sendo abordado aí. Então, além disso, esse texto sugere que, né, dentro desse contexto aí, as formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. É isso que eles estão observando aí nesse texto, né? Que essas variedades que nós temos no português atual já existiam no português antigo, tá ok? E aí, se você também for fazer por eliminação, né? Os diferentes falares do português provêm de textos escritos. Olha só que coisa mais ilógica. A escrita não permite diferenças, ela é única. As diferentes falares, a fala misturada, totalmente fora de lógica nessa daí. Aí a letra B, né? O tipo de escrita usada pelo soldado era desprestigiado, não está representando isso aí. Os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis? Também não, né? E as origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos, né? Então, a resposta mais correta, de acordo com o texto, é a letra D, ok? Então, vamos lá. Questão 6 agora, tá? Mais um textinho, né? E esse texto ele vai também falar sobre essa questão da linguagem, né? E é bem interessante, ó, é através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e o entendimento de si próprio e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade. Isso é interessante, a gente já discutiu isso, a importância que a linguagem tem como esse elemento identificador. E aí tem, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal, né? Com que objetivo elas fazem, né? Atender às características do público leitor. É aquilo que eu também já falo, é a questão de adequar a linguagem ao público. Se é um texto acadêmico, usa-se uma linguagem voltada para esse público. Que público é esse? Ou que pelo menos a gente pressupõe que seja um público leitor, um público que domine a norma padrão da língua. Então, por isso que a resposta certa é a letra C, atender às características do público leitor, tá ok? Elas usam a linguagem formal basicamente para isso. Bem fácil essa questão aí.
Questão 7, textinho bem pequeno, né? Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal, disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire na abertura de suas cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância à escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Né? Então, segundo esse fragmento aí de Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa. O que é função conativa? É a mesma coisa que função apelativa. E por que a atividade da escrita, notadamente, possibilita o quê? O que a escrita em si, essa atividade, ela nos possibilita? Né? Que justificaria aí a questão da função conativa e função apelativa. É a letra A. Levar o leitor a realizar ações. Como ele destacou no comando função conativa, que é aquela que nos dá a ordem, né? Nos fazem aquele apelo. Então, o objetivo aí seria levar o leitor a realizar ações, convencê-lo, né? Fazer com que ele mudasse de atitude ou gerasse uma ação de acordo com o que está sendo proposto, tá ok? Essa aí é bem fácil também essa questão. Vamos lá, questão número 8. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Um texto também bem interessante. Quem leu sabe muito bem disso, bem interessante a discussão. Tem como palavras-chave estética, racismo, mídia, educação e diversidade. Um tema bem polêmico que fala justamente sobre isso. Esse olhar que a indústria do cosmética tem feito para essa população, né, que é característica da nossa formação, tá ok? E aí a gente tem o cumprimento da função referencial da linguagem, é uma marca característica do gênero, resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, tá? Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Quem lembra que a função referencial é aquela que predomina, né, nos textos jornalísticos, de um modo geral, nos textos informativos, e é voltado para a terceira pessoa. Então, é um texto impessoal, é uma visão universal, não é mais a visão de um único eu como a função emotiva. Por isso que é a letra A a resposta certa. Impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em este artigo, tem por finalidade e evidencia-se. Observa-se que em nenhum momento colocou sua opinião pessoal através da primeira pessoa, ok? Seleção lexical é característica da função poética, né? A metaforização também, todos esses recursos de sentido, tudo é característica da função poética, né? Basicamente é isso. Então, a resposta certa da oitava questão é a letra A. Questão 9, uma língua múltiplos falares, né? A gente tem aí um textinho também falando sobre essa diversidade, né, de falares no Brasil, e a gente já discutiu muito isso. Tem tantas justificativas para isso, tem muito a ver com a nossa origem, né? Então, a partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado de quê? Né? O que vocês colocariam nessa daí que, né? É justamente a letra B, a interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, que é isso que, na verdade, faz com que a gente tenha uma língua hoje, né, tão múltipla, tão diversificada, né? Porque nós recebemos muitas culturas, né, vindas com esses povos que vieram para cá. Então, essa interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Então, essa grande mistura, né, que possibilita justamente esses múltiplos falares da língua portuguesa no Brasil. Questão 10. Né, a gente tem aí um texto da Marta Medeiros, né, um texto bem interessante, esse eu faço questão de ler com vocês, para a gente poder discutir. A grama do vizinho. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde, coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco. Há no ar certo queixume sem razões muito claras. Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não sei o que perturbador, algo que as incomoda, mesmo estando tudo bem. De onde vem isso?
Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: Eu espero acontecimentos, só que quando anoitece, é festa no outro apartamento. Passei minha adolescência com esta sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude, considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho. As festas em outros apartamentos são frutos da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas. Então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro alternadamente. Só que os motivos para se refugiar no escuro raramente são divulgados. Para consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos, sedutores. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia. E olha que na época em que ele escreveu estes versos não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo o mundo de faz de conta. Nesta era de exaltação de celebridades reais e inventadas, fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça, mas tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços. Tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é tão divertido passar 2 dias na Ilha de Caras, fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando um milhão de coisas interessantes, enquanto só você está sentado no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista. As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento. Esse texto foi escolhido a dedo, viu, queridos? Não estou com vocês pessoalmente para a gente discutir isso, mas em outras ocasiões a gente vai discutir. Resume muitas coisas que a gente já discutiu em sala, né? A gente está cercado de pessoas que não são autênticas, não são verdadeiras, que vivem esse mundo de ilusão. Mas todo mundo tem seus entulhos, né? Só que muitos fazem de conta que eles não existem. Né? Vocês estão lembrando do nosso texto do início do ano, né? Então vamos lá. A autora, ao mencionar a cantora brasileira Marina Lima e o poeta português Fernando Pessoa, se faz valer de uma estratégia de escrita. Nesse sentido, podemos verificar a presença de quê? Isso vocês já viram também, com bastante clareza, né? Que é a intertextualidade. Toda vez que dentro do meu texto eu relaciono um outro texto, eu tenho a presença aí da intertextualidade. Muito fácil. Eu quero saber depois se vocês gostaram do texto, tá? E aí eu tenho aí essas 2 imagens, eu acho que em algum momento já devo ter trabalhado com vocês em outras questões, né, é do Ziraldo, né, um excelente desenhista e cartunista brasileiro, tá ok? Aliás, jornalista, cartunista, tantas coisas que o Ziraldo é, né? A gente já discutiu essas imagens em outras questões. Aí a gente tem, ó, chegou o reflorestamento. E aí, na segunda questão, a gente tem a imagem de um caminhão carregando as toras, né? E aí a gente tem, questão 11, com relação a 1 e 2, é incorreto afirmar que, né? A alternativa correta é a letra B, né? A correta, né? O que é incorreto afirmar? A caracterização do tronco da árvore é relevante para o sentido a ser atribuído a 1. Em 2, a caracterização do tronco é ilustrativa, não influi na produção do sentido. Essa está incorreta porque é lógico que contribui para o sentido, e está dizendo aí que não influi. Uma imagem está relacionada à outra. Não tem como separar um sentido do outro. Então, é por isso que é incorreta
é a letra B. As outras todas estão corretas. A letra A obra de Ziraldo mostra em sua composição que a importância de uma árvore vai além de sua presença, pois outros fenômenos estão a ela associados. O enquadramento em 1 delimita o espaço do texto. Em 2, a ausência de cercadura sugere que a cena representada ocorre em área aberta de grande extensão, ideia de que se pode tirar proveito para o sentido. A D, o fato de a linguagem verbal ser empregada apenas no texto 1 não é indicativo de que 1 e 2 sejam produções que pertençam a distintos gêneros textuais, é o mesmo gênero. E a produção de Ziraldo contém recurso expressivo das histórias em quadrinhos, elemento visual, sinalizador da fonte da fala. Tá? Então, muito fácil essa daí também, a letra B, que é a incorreta. E a letra D, afirma-se com correção, ou seja, com bastante certeza. Nessa daí a gente tem como resposta certa a letra D de dado, tá? 12 é a letra D de dado. 1, para criticar com bom humor o comportamento do ser humano, desnuda situação incoerente em que, para promover uma restauração festiva, ele produz deliberadamente uma perda. Cria humor ao representar o fato irônico de que alguém que transporta troncos ser impedido de trafegar por uma árvore, né? Então, é bem interessante. As próximas duas questões são baseadas aí na carta do escritor Graciliano Ramos ao pintor Cândido Portinari. Acredito que vocês já devam ter estudado Graciliano Ramos, ou pelo menos ouvido falar na sua maior obra, que é Vidas Secas, né? Bem interessante e vale a leitura para esse momento que vocês estão vivenciando. E aí, baseado na leitura, a gente tem assinale a alternativa incorreta em relação ao texto. A alternativa incorreta e a letra D faz parte obrigatoriamente da estrutura de uma carta, como gênero, o desenvolvimento de um enredo fictício, com elementos como personagens, tempo, espaço. Isso aí não é característica da carta. Isso é do texto narrativo como um todo, dos romances e tudo mais. A carta ela não precisa obrigatoriamente como está escrito aí. Por isso que essa é a incorreta. Tá? A questão 14, observe as afirmações. Né? A carta apresentada para leitura pertence a um gênero do discurso do domínio discursivo, interpessoal, por isso prevê em sua própria elaboração uma interlocução entre o emissor e destinatário, com papéis bem definidos. 2. A carta apresentada para leitura é classificada como um discurso aberto, dirigido não a um leitor interlocutor específico, mas a um conjunto de leitores, né, e tudo mais que está sendo apresentado aí, com o objetivo de expressar opiniões, denunciar ações negativas. E a 3, na carta apresentada para leitura, pode ser assinalada, entre outras, a presença da função emotiva na manifestação de sentimento do emissor, conativa no endereçamento das mensagens ao destinatário e referencial no tratamento de assuntos específicos. Então, qual dessas seria a alternativa correta? É a letra B. Estão corretas as afirmações 1 e 3. Por que a 2 não estaria correta? A carta apresentada para leitura é classificada como um discurso aberto, dirigido não a um leitor interlocutor específico, mas é lógico que é específico nesse caso aí, né? Mas a um conjunto de leitores. Poxa, nós estamos falando de uma carta do Graciliano Ramos direcionada a Cândido Portinari. E aí está dizendo aí que é um conjunto de leitores com o objetivo de expressar opiniões, denunciar ações negativas. Não, né? Poderia ser uma carta direcionada a vários leitores, mas não é o caso do texto, e o texto está aí como referência, tudo bem? E para finalizar, a gente tem a última questão, né, que é fundamentada aí nas regras, né, da gramática normativa e tal. Aí fala, a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, basicamente, é a letra B. Coloca o foco no que, no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto, ou seja, a função metalinguística. Né? A gente tem aí a presença da função metalinguística, ok? Essas atividades não foram direcionadas, basicamente, para o assunto que eu trabalhei em sala, né? Eu vou orientar vocês mais tarde algumas questões também lá do plural, era mais só para a gente já, essas atividades já estavam prontas, né, para a gente discutir toda essa temática do livro 1 e tudo mais, tá? Vocês vão receber uma outra atividade como essa, voltada para os conteúdos que a gente viu aí no livro 2. Só para destacar também, a última aula referente ao livro 2, que vai falar sobre
anafóricos, catafóricos, eu já antecipei também naqueles slides, tá? Mas quando eu for iniciar o próximo livro, eu vou fazer um apanhado de tudo isso, porque há essa possibilidade de cair alguma coisa relacionada a isso, tá bom? E nós vamos fazer bastante exercício sobre isso, essa questão do que é um elemento anafórico, catafórico e tudo mais. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Quem sabe semana que vem eu esteja ao vivo com vocês. Tomara que eu consiga dominar todas essas técnicas aqui. E é isso. Um beijo para vocês e aguardem aí que vai ter mais atividades, tá? Vou passar as orientações aí no grupo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até a próxima.